sou Ana Caroline, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica esportiva, especialista em gestão em saúde e pós-graduanda em medicina ayurvédica. Hoje irei abordar sobre doenças transmitidas por alimentos. O que são doenças transmitidas por alimentos? O que são? Como prevenir? Tratar os agentes causadores? Primeiramente, a Organização Mundial de Saúde considera doenças transmitidas por alimentos como uma doença de natureza infecciosa, tóxica, causada através do consumo de alimentos e águas contaminados por agentes biológicos, químico e físico. Esses agentes biológicos podemos ressaltar que a bactéria, vírus, fungos, parasitas, e os químicos, principalmente por substâncias químicas, como agrotóxicos, são prejudiciais à saúde. E físico, como um fragmento presente no alimento, um pedaço de vidro, tudo isso durante a manipulação de alimentos. Os micro-organismos podem ocasionar alterações químicas prejudiciais nos alimentos, resultando na deterioração microbiana, nas quais utiliza o alimento como fonte de energia, afetando tanto o homem quanto animais, que representa risco à saúde. Quais são os principais sintomas? A febre é um sinal importante que ocorre frequentemente nas doenças transmitidas por alimentos. A dor abdominal é outro sinal importante. É a dor abdominal que muitas vezes é associada a vômito e diarreia. Dor de cabeça, que pode ser o sinal de doença transmitida pelos alimentos contaminados, especialmente acompanhado de outros sintomas. Então, diante disso, os sintomas gerais das doenças transmitidas por alimentos incluem dor de estômago, náusea, vômitos, diarreia, insuficiência renal aguda, insuficiência respiratória. Na maioria dos casos, a duração dos sintomas pode variar. Até 5 dias, o paciente deve depender do estado físico do paciente, do tipo de micro-organismos ocasionado, a toxina ingerida, suas quantidades de alimentos. E os principais agentes causadores é a salmonela, que é uma bactéria, a infecção bacteriana comum, muitas vezes grave, geralmente associada a alimentos crus ou mal cozidos, norovírus, que é um vírus altamente contagioso, que se espalha rapidamente em ambientes fechados ou aglomerados, e a hepatite A, também muito comum em ocasionar doenças transmitidas por alimentos. Então, a contaminação pode ocorrer ao longo da cadeia alimentar. Durante o fluxo de produção, tem que observar esse alimento, onde foi que ocorreu um erro, um risco, que isso fez que contaminasse ao longo da cadeia alimentar. Na produção primária até o consumo, e salienta que a maioria dos responsáveis pelo SUS são alimentos de origem animal, então mais prevalentes de ocorrer doenças transmitidas por alimentos são principalmente em alimentos de origem animal, aqueles que são preparados para consumo coletivo. Sendo assim, as bactérias são mais comuns em contaminar os alimentos, porque preferem alimentos, ambientes que são úmidos, ricos em proteínas, como as carnes, leites, ovos, peixes. Algumas produzem toxina nociva à saúde humana e outras são benéficas, como lactobacilos encontrados no leite. E quais são os fatores de risco? O armazenamento inadequado. Alimentos que são deixados em temperatura ambiente por mais de 2 horas podem favorecer a multiplicação de bactérias. Então, é importante observar como ocorre esse armazenamento, como é que está sendo armazenado em relação à temperatura e principalmente no tempo de espera que fica no alimento. Manipulação incorreta, mão e utensílio sujo, além de equipamento mal higienizado, representa grande perigo. Então, é importante também alertar quanto aos consumidores, principalmente aqueles que estão fazendo manipulação dos alimentos, que realizam a higiene pessoal e principalmente a higiene das louças. A culinária imprópria, a falta de higiene e preparo inadequado dos alimentos são um grande fator de risco. Contaminação cruzada, quando mistura alimento cru com cozido, principalmente encontrados em tábuas e fagas contaminadas. E um resumo geral. O que são doenças transmitidas por alimentos? São doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados por bactérias, vírus, parasitas, entre outros. E a estatística, a cada ano, 1 em cada 10 pessoas adoece por alimentos contaminados, resultando em cerca de 420 mil mortes atuais.
E os sintomas podem incluir náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, febre. E os grupos vulneráveis, crianças, idosos, grávidas, pessoas com imunodeficiência, têm maior risco de sofrer complicações. E isso é importante entender da doença transmitida por alimentos para fim de assegurar a segurança dos alimentos. E o que são segurança dos alimentos? A segurança dos alimentos refere-se à garantia de que os alimentos são seguros e adequados para o consumo humano. A importância, a segurança dos alimentos é uma prioridade absoluta e é essencial para garantir que os alimentos sejam seguros para o consumo humano. Em relação aos princípios básicos da segurança alimentar, falando que o preparo, é necessário observar a temperatura correta durante o preparo dos alimentos, durante a espera desse alimento. Levando em consideração também o aproveitamento que é necessário aproveitar os alimentos frescos no seu auge, seguir as orientações de armazenamento para desperdício e proliferação de bactérias. E higiene, a boa higiene é essencial para garantir a segurança dos alimentos, lavando sempre a mão do utensílio de cozinha. Então é necessário realizar todos esses procedimentos para que possa também garantir não somente a segurança dos alimentos, mas como também a segurança alimentar, que também fica em risco. Em vista disso, para impedir e minimizar o risco de doenças transmitidas por alimentos, é conveniente que as medidas preventivas de controle de higiene, onde se inclui boas práticas de fabricação, sejam aplicadas em toda a cadeia produtiva, com a finalidade de melhorar as condições sanitárias do alimento. Então, as boas práticas é uma ferramenta de controle de qualidade muito importante, o que vai determinar onde ocorreu o erro, como esse alimento está sendo preparado, todo o seu fluxo de produção, desde o momento que você recebe esse produto e à medida que ele está sendo higienizado. Então, todos os procedimentos sequenciais são colocados nas boas práticas, principalmente dos POP, que são os procedimentos operacionais padronizados. As boas práticas de fabricação são essenciais para garantir a segurança e qualidade dos produtos produzidos por uma empresa. Dessa forma, reconhecendo a demanda de adotar ações de controle higiênico e sanitário dos alimentos, enfatizando a proteção de saúde das pessoas e da gestão da vigilância sanitária, regulamentou a RDC. É uma resolução do número 216, de 15 de setembro de 2004, que consiste nas boas práticas. De acordo com as boas práticas, são procedimentos seguros para garantir a qualidade sanitária dos alimentos. Então, o principal objetivo da boa prática é garantir a segurança dos alimentos, a condição higiênica e sanitária desse alimento em todo o seu fluxo de produção. Por conseguinte, a maneira eficaz e comumente utilizada para verificar as condições higiênicas e sanitárias de uma UAM é elaborar uma lista de verificação checklist. Nesse checklist terá todas as pontuações, como é que está sendo armazenado esse alimento, o forma de preparo, desde o momento que recebe esse alimento. Então, o checklist também é uma ótima ferramenta que consta tanto nas boas práticas, como também nos procedimentos operacionais padronizados. Então, contemplando todos os itens necessários para a realização de boas práticas e também complementando os procedimentos operacionais padronizados, adotados e principalmente seus membros cumpridos, identificadas as falhas e adotando medidas preventivas. Os procedimentos padronizados são procedimentos descritos de forma sequenciais, principalmente levando em consideração a produção dos alimentos, a elaboração, o transporte, o armazenamento, deve estar contido dentro do manual de boas práticas. Então, o procedimento padronizado vai explicar sequencialmente todo o serviço que o manipulador está exercendo e como está ocorrendo, como está preservando a segurança desses alimentos, e principalmente deve conter dentro do manual de boas práticas para as pessoas possam aplicar ele. Sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle. O aperfeiçoamento pela qualidade de alimentos tem sido exigência dos consumidores. O sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle é uma ferramenta, um programa que vem ao encontro de satisfação dessas exigências como filosofia e prevenção. O sistema de análise de perigos e pontos de controle é uma importante ferramenta para promover segurança alimentar juntamente com as boas práticas. Ele é um pré-requisito para boas práticas. Além disso, o sistema APPCC enfatiza a segurança do alimento devido ao fato de analisar os perigos e medidas de controle em cada etapa de produção e está voltado para a prevenção e a ocorrência de
perigos em